Olá, mais um Espírito de Mulher que se inicia. Sempre uma alegria estar com você, ter a sua companhia conosco. Você que já está conosco através da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. É realmente uma alegria estar com você. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018, eu acho que você vai gostar e vai participar. A gente já está convidando você a participar, porque realmente um tema vai ser bastante legal. E é uma alegria estar aqui com a Guilmar Santana. Tudo bem, Guilmar? Com certeza, também é uma alegria estar contigo, Isilda. Ótima tarde para você que nos acompanha. Mais um Espírito de Mulher ao vivo para você. O tema, como a Maria Isilda disse, vai nos dar a oportunidade de refletir muito. O tema é o certo e o errado. Mas nós lançamos uma pergunta aí para que você possa participar aí conosco. E para você, o que é certo ou errado nos dias atuais, na atualidade? Nós vamos falar a respeito de lei de sociedade, nós vamos falar sobre as questões dos deveres. Isso. São muitos os caminhos que nós vamos permear, mas para isso a gente quer a sua participação. Você pode participar pelo WhatsApp, o 996433827, 0 operadora 11 996433827, também pelo Facebook, né, Isilda? facebook.com/TV Mundo Maior. Participe, compartilhe, né, sim, Guilmar? Compartilhe para que mais pessoas possam participar conosco, trazer as suas sugestões, as suas ideias, nos ajudar a refletir sobre esse tema, que é um tema bastante importante, ainda mais atualmente que os valores estão um pouco distorcidos, sim, ou bastante distorcidos. Então, é interessante que você participe conosco e compartilhe para que mais amigos compartilhem conosco também dessa reflexão, muito importante. Isso aí, a gente aproveita agora no início para agradecer o apoio da Thaís Cabenguele, que está de volta, agradecer o pessoal da técnica que está conosco, aqui o Everaldo, o Diego, lá na rádio, penso que deve ser o Valdeci, né? Valdeci Lourenço, o Luiz Leite, quem estiver por lá, nosso carinho, nosso abraço a todos. Isilda, podemos começar falando sobre essa questão do certo ou errado, porque daqui a alguns dias a gente vai passar por um período aí interessante, né? Carnaval. Carnaval é uma coisa... hoje a gente já até comentou sobre isso, sobre a ótica da doutrina espírita, sim, mas é interessante a gente reforçar essa coisa de que é o certo e o que é errado, porque a gente tem a seguinte situação. Muitas vezes o que é certo para mim é errado para você. Sim. Mas tem coisas que tem que ser certo para todo mundo. Tem. Né? Principalmente quando a gente fala de lei divina. A lei divina, as regras que ela nos traz são para todos. Exatamente. E o certo é o certo, o errado é o errado, como Jesus falou, né? Exatamente. Não tem o que é sim é sim, o que não é não. Exatamente. Não existe o quase certo ou quase errado. Hoje pode, amanhã não pode. Exato. Porque no carnaval é um pouco assim. No carnaval tudo pode. Uhum. Só que depois que acaba o carnaval, nem tudo pode. Mas aí você já pôde fazer, já fez. E às vezes, esse tudo pode complicar a nossa vida. Como é que a gente pode começar esse papo? A gente pode começar o seguinte, dizendo que hoje nós temos os valores distorcidos, conceitos equivocados, e que isso está permeando a humanidade. A gente fala mais pelo Brasil, mas também a humanidade, sim, porque é uma forma de controlar as pessoas a que elas façam o que alguns querem. E isso não é interessante para nós. Você concorda, Guilmar, que não é interessante? A doutrina espírita fala que todos nós temos os mesmos direitos, mas todos nós temos os mesmos deveres. Sim, sim. Certo? Então, o que é certo e o que é errado? O certo para mim é fazer o bem, é fazer que eu me sinta bem, mas que esse meu sentir-se bem também se expanda às outras pessoas, à comunidade. Eu não posso me sentir bem com outras pessoas não se sentindo bem. Quando a gente fala sobre esta questão, hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018, eu e Maria Isilda estamos aqui falando no programa O Espírito de Mulher sobre certo ou errado. Existe a possibilidade de ampliarmos esta questão, porque nós progredimos quando estamos em sociedade, não é? Sim. Exatamente, porque, segundo Kardec, nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem.
Eis porque, tendo a necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade, não isolados. Então, de repente, aquilo que você faz, que você julga ser o certo, mas que, por alguma razão, você está equivocado nessa sua certeza, você pode comprometer o outro, porque você não vive sozinho. Exato. E outra coisa, nós somos seres gregários no sentido de que uns auxiliam os outros. Eu dependo do outro para poder evoluir, porque é através do outro que eu aprendo, é através do outro que eu me curo, é através do outro que eu evoluo, porque eu preciso ter uma referência. Sim. Se eu não tenho referência, eu não evoluo, porque fica só aquilo que eu acho que é, num grau evolutivo em que eu estou e que eu fico estacionada nesse grau evolutivo. Então, se eu quero o meu bem, se eu quero ser feliz, a minha ação deve ser em relação a que todos sejam felizes, a que todos compartilhem da mesma felicidade que eu estou sentindo. A minha ação deve ser de forma que não prejudique o próximo. Exatamente. Porque eu não quero que o outro me prejudique. Exatamente. Quando a gente fala sobre essa questão do certo ou errado, se a gente trazer aí para o nosso cotidiano, lembrando ali seu Francisco, professor de doutrina, que está já na espiritualidade, ele falava terra a terra. Assim, você está no trânsito, né? Você tem um compromisso, você tem hora para chegar, e daí, de repente, eu vou fazer o que eu puder para chegar nesse lugar, né? Independente do que eu fizer, se vai ou não atrapalhar o outro. Isso está errado. Sim. Isso está errado, porque o meu ir e vir não pode comprometer o outro. Não pode. Por exemplo, aproveitando a mesma situação do trânsito, a gente percebe que as pessoas que usam moto, elas não atendem aos semáforos. Elas não respeitam o semáforo. Alguns, né? Mas tem uma grande maioria. Mas Isso. A grande maioria é melhor. Porque eu conheço alguns motoqueiros sim, bem responsáveis. Então, sim, né? Mas eu digo assim, tem uma parcela dessas pessoas que usam a moto, que para eles não tem semáforo vermelho, não tem contramão, né? Eles entram na contramão e elas correm risco de vida. Eles correm risco de morte, eles correm risco de morrer e de matar alguém, né? Então, essas coisas é que eles sabem que eles estão errados. Eu estava assistindo uma reportagem em que eles estão atravessando, numa cidade do interior, eles estão atravessando para economizar caminho pelas calçadas. Então, as pessoas não podem andar sossegadas porque eles vão numa velocidade que seria a velocidade de andar na via. Mas eles estão andando na calçada. Então, essas pessoas fazem parte daquele grupo que acha que o certo só cabe a eles. Ou melhor, o que eles pensam. O que eles pensam que está correto, isso em detrimento ao outro. E, na verdade, eles sabem que eles estão errados. Sim. Porque eles falam, não, mas a gente está passando devagar. Não, mas não pode. Não é certo, não é correto, não é da lei. Né? A gente vê na estrada também, quem usa muito a estrada, onde tem acostamento, sabe que está errado. Né? Onde tem radar, eles estão a 150. Chega perto do radar, eles passam 80. Ou seja, quem está andando a 120, que é a velocidade permitida pela estrada, corre o risco de bater nesse outro que passa a 80, porque ele diminui de tal forma que você pode colidir com ele. Ou seja, ele arrisca a vida dele e arrisca a vida do próximo, né? E assim com outros tantos, jogar lixo no chão. Sim. E tantas outras situações que a gente tem. Furar fila de ônibus, furar fila no banco. Então, são muitas aí as oportunidades que a gente tem para se colocar como uma pessoa correta. Isso. E às vezes a gente despreza isso, né, Isilda? Despreza. Então você fala, tem coisas que não tem muito valor hoje e que a gente dá um valor extraordinário. Por exemplo, eu tenho que... eu vou fazer isso porque é só um pouquinho. Isso não pode mais, né? Outra coisa, e tem coisas que têm um valor extraordinário, como é respeitar o próximo, como é respeitar as regras, e a gente não respeita, né? Então, é isso que nós precisamos rever.
Sim, no e nosso você comportamento, que né? está nos acompanhando nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018, para você, o que é certo ou errado na atualidade, nos tempos atuais? Estamos aguardando sua participação. Pelo WhatsApp, o 996433827 ou pelo facebook.com/rede, ou melhor, /TV Mundo Maior. TV Mundo Maior. Rede Boa Nova de Rádio é outro horário. Isso, é outro horário. facebook.com/TV Mundo Maior. Até porque o apóstolo Paulo já dizia, não é, Isilda, que tudo nos é lícito, porém, nem tudo nos convém. Exatamente. Eu posso tudo. A doutrina espírita, ela te dá o livre-arbítrio. Que a gente até semana passada comentou com o telespectador a respeito desse livre-arbítrio. Foi sim. Não é? Foi. Então nós temos a liberdade de agir, mas tudo tem uma consequência. Tudo. É aquela velha história, né, da semeadura. A semeadura é livre, todos nós podemos ir lá semear aquilo que a gente quer. Só que a gente só vai colher aquilo que a gente semeou. Se você semeou laranja, você só vai colher laranja. Exatamente. Você não vai colher abacate, nem morango, porque são diferentes. Exatamente. Não é? Então, se você colhe, se você planta raios e trovões, você vai colher tempestade. Exatamente. Então, é a interessante. nossa capacidade de pensar antes de agir. Olha, nesse livro aqui, Alfabetização Afetiva, a autora, né, a Lousane, ela diz assim que, na maioria das vezes, nós entramos em conflitos conosco mesmos, né? Porque a gente acha que o mundo é exatamente como nós imaginamos que ele seja, como a gente quer que ele seja. Sim. E não é. Então, é assim, nós precisamos, né? A gente não consegue enxergar as coisas, eles falam, de uma forma ampla. A gente vê sob a ótica da individual. minha... Individual. Sim. Sou eu. Eu no mundo. Só que você não está sozinho no mundo. Muitas vezes a gente fala, nossa, está sozinho no mundo. Porque ou acha que está sozinho, acha que Deus ama só ele, alguma coisa assim, não né? é? Então, e outra coisa, o que é interessante assim, Guilmar, algumas coisas que, por exemplo, eu entendo de um jeito e você entende de outro, mas que esse entendimento não prejudique ninguém. Sim, é possível. É possível, porque você está num estágio, eu estou no outro. Exatamente. Isso não quer dizer que você é melhor ou pior do que eu. Ou que eu estou certa ou que você está certo e que está errado. Isso. Em algum momento nós vamos encontrar um ponto de convergência que nós vamos estar na mesma opinião. Exatamente. Né? Entender do mesmo jeito. Sim. Mas enquanto isso, não. Isso não é certo ou errado. Isso são opiniões diferentes que fazem parte da evolução. Tem gente participando aí? Dá uma olhadinha. Tem. Vamos ver aqui. Trazer. Pessoal do facebook.com/TV Mundo Maior. A Leda Feliciano, peraí, começa aqui com... tem bastante, oh meu Deus, pera. O Antônio Marinho de Mossoró, a Nelly Barbosa, ela fala, boa tarde meninas, gratidão. Ângela Maria Zanella, sou de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro. A Leda, parabéns, Guilmar, gostei do visual. Oba, obrigada. Oba! Antônio Marinho mandou coraçãozinho. Aqui, o Júlio Martins de Melo diz, diante das baixas vibrações que entraremos esta semana, preces amados por todos nós. Acho que é preces amados, prezados amados, não sei, por todos nós. Prece, acho que ele está pedindo preces por todos nós, por conta dessas vibrações que vão entrar, tanto que já está começando no WhatsApp, dizer que o Brasil acabou a crise. Quarta-feira acaba a crise quinta-feira acaba a crise do Brasil e volta só quarta-feira de cinzas. Existem muitos desses posts, mas quando a gente amplia este raciocínio aí do nosso querido, qual o nome dele? O Júlio. O Júlio. Júlio Martins. Se a gente for pensar, não é, que é só por conta do carnaval? Sei lá. Talvez no carnaval é um número maior de pessoas ao mesmo tempo, talvez por isso. Até porque a gente sabe que neste período vai depender essa semeadura também, porque tem muita gente que sai para se divertir de verdade. Sim. Tem muita gente que vai para um grupo, para um bloco, que vai na avenida, ou que vai para um retiro. Tem gente que vai participar de congressos nesses períodos. Então, vai depender muito da intenção.
Aí né? o que é certo e o que é errado? O certo Isso. é estar comedido na sua alegria, comedido no Exatamente. sentido de ter discernimento para saber que aquilo que você pode se comprometer não é interessante que você faça. Exato. Porque você pode comprometer a sua vida. Obsessões, né? Gravidez indesejada. Sim, cuidado, né? que tem que se ter. Agressões, porque se você se envolver em complicações, em brigas, como já Violência, teve 2 mortes semana infelizmente, passada, que é assim, você fala, por que isso? Né? Se é uma coisa que é para você se divertir, por que a agressão? Por que a violência? Né? Então, que a gente faça isso. Mas evite, as preces, como o Júlio disse, sempre. Vigie, né? Sempre. Esteja vigilante quanto às suas ações, os seus pensamentos e a ação e o pensamento daqueles que estão à sua volta. Exatamente. Né? Roubos, agressões, tudo isso faz parte da euforia e das oportunidades, porque existem aquelas pessoas oportunistas. Você está distraído, feliz, alegre, e pode acontecer, né? Então, é isso que o certo e o errado está aí, nesse meio aí, né? Saber discernir para que lado você vai. Exatamente, né? Mas como disse o apóstolo Paulo, mais uma vez a gente aqui falando, tudo nos é lícito, tudo. Só que nem tudo nos convém, então a nossa atenção é com relação a isso, né? Tem mais participações, Isilda? A Gina, beijinho, querida. A Gina Prada está nos assistindo. A Regina? A Regina. Oh, lindeza. Um beijo no seu coração, Rê. Antônia Marinho, gratidão. Aqui, a Leda Feliciano, ela diz, paz de consciência. Fazer ao outro o que quero para mim. Gratidão por tudo. Beijinhos. É isso mesmo. Eu acho que o certo é isso. É lembrar Jesus, né? Amar ao próximo. Qual o mandamento, quais os 2 mandamentos que ele resumiu toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós conseguirmos fazer isso, se nós estivermos ligados com a espiritualidade, né, com Deus, através dos nossos amigos espirituais, se nós respeitarmos o próximo, porque o amar aqui, o começo do amor é o respeito. O respeito. A partir do respeito, você entende a pessoa, a forma como a pessoa se comunica com você, de repente a pessoa respondeu de uma forma mais áspera, você não vai partir para a ignorância e brigar com a pessoa ali que está no momento de alegria, estamos falando aqui nesses próximos dias. Vamos ter atenção, vamos ter cuidado, enxergar no outro a possibilidade de que ele também é um filho de Deus, não é? Então se vai para a alegria, vai para a alegria. E voltar inteiro para casa, não é? E é interessante que quando a gente fala disso, de certo e errado, a gente fala sempre de ações muito concretas, né? Nós estamos falando de carnaval, nós estamos falando de trânsito, né? Mas nesse livro aqui também, que é Alfabetização Afetiva, a autora fala assim, que é interessante que às vezes, o que é certo e o que é errado quando você dá a sua opinião. Muitas vezes nós entramos num comportamento que não é o nosso. Numa opinião que não é a nossa, por medo de ser criticada, por medo de ser julgada, por medo de não ser aceito, isso também é errado. Porque nós podemos colocar a nossa opinião, independente se ela concorda com todo mundo. Né? Cada um tem a sua. Exato. E você pode, nessa discussão, nessa diferença de opiniões, você pode chegar a uma conclusão muito melhor. Então, ela também fala disso, que também analisar por que eu não tenho coragem de me colocar na vida achando que sempre estarei errada? Que também é interessante isso. Muito interessante. Olha, você que está participando do Espírito de Mulher desta quinta-feira ao vivo, eu e Maria Isilda estamos aqui falando a respeito do certo e do errado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Continue com a gente. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer.
desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018. Estamos aqui em mais um programa Espírito de Mulher. Com muita alegria, eu e Maria Isilda Neto estamos aqui falando a respeito do certo ou errado. Trouxemos aqui uma pergunta que está aí para que você possa interagir conosco. Para você, o que é certo ou errado na atualidade? Estamos aguardando aí a sua participação, tanto pelo Face como pelo WhatsApp. Mas essa nossa volta do intervalo, né, Isilda, é o momento de demonstrarmos a gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova, pois é graças a você, sócio, que nós estamos aqui, podendo levar essa mensagem doutrinária do Cristo ao número cada vez maior de pessoas, permitindo aí o progresso de cada um, que é a missão da FEAL. Então, gratidão a você que nos ajuda mensalmente, trazendo aí um aporte que nos proporciona levarmos essa mensagem, compartilharmos mais essa mensagem. Gratidão a você que também nos ajuda de uma forma mais esporádica. Gratidão a você que compartilha um programa da rádio ou da TV com um amigo e este amigo passa a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Destas são tantas as formas de ajudar, não é, Isilda? Pois é. Sempre, né? Sempre, a todo instante. Todo instante. E é interessante, tem muitas pessoas que falam, mas eu não posso ir, eu não posso fazer. Mas você pode de casa fazer. Em casa mesmo, fazer, né? Compartilhar, essa coisa de compartilhar, nos assistir, dar sua opinião, colaborar conosco, né? Se associar, porque você pode se associar de casa também. Se você não consegue entrar na internet, pede para o neto, pede para o filho, né? Que é interessante. E nos ajuda a levar aí essas informações, porque quantos convidados aqui nós trazemos, né, Guilmar? Na programação geral. Quantas pessoas que vêm aqui trazer um trabalho gratuito. Sim, que também trazem o seu conhecimento. O conhecimento, isso é interessantíssimo. A sua habilidade, nos proporcionam refletir e aprender. Mas uma das formas também de demonstrarmos a nossa gratidão ao sócio é realizando os encontros. E o nosso encontro está chegando.
16º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer no dia 21 de abril, no mesmo espaço de sempre, lá no Internacional Eventos, a partir das 10 da manhã até as 5 da tarde. Vamos estar lá falando a respeito de um tema muito oportuno e importante, que é a nossa reconexão com Cristo. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, não deixe para a última hora, porque neste encontro nós vamos ter uma estrutura diferenciada, são menos pessoas, um grupo menor, para que a gente possa entregar melhor, né? Então, se você ainda não adquiriu o ingresso, liga lá, 24583214, também o 24567109, e você pode adquirir o ingresso também pelo site mundomaior.com.br. E o sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ele tem direito a comprar 4 ingressos com o mesmo desconto. Então, se você ainda tem um amigo que não conhece todo o trabalho que é desenvolvido pela FEAL, faça isso, adquira os ingressos com desconto e traga esse amigo para o nosso encontro, ok? É isso aí. É interessante, né, que quando você fala assim, para você, o que é certo e errado na atualidade ou atualmente, né, é interessante se você falar. A gente ouve muito os avós, e mesmo nós já começamos a falar, antigamente era assim, era certo. Sim, sim. Hoje mudou. Hoje já não é tão certo, algumas situações, né? Então é interessante porque tudo muda na vida. A única coisa que não muda é a mudança. Exato. Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. Tudo Até muda. Porque nós vamos evoluindo, Isso. o nosso olhar para com as coisas, elas também se ampliam, né? O nosso olhar se amplia, então dizer que o que era errado ontem, de repente, teve uma evolução e a gente aprendeu a lidar com a questão, desde que não compromete, né, a integridade de ninguém. Vamos lá, bora enxergar as coisas com outro olhar. Até porque as leis mudam, né? A lei divina não muda, Não, né? essa é imutável. É imutável. Mas as leis dos homens, elas mudam de acordo com a nossa evolução. Ah, não, isso não serve mais a este tempo. Então a gente muda essa lei, porque não é mais útil. A gente precisa fazer a tal da reciclagem. É isso. Reciclar ideias, reciclar os nossos comportamentos. Pensamentos E atitudes. Tem gente participando aqui, viu, Isilda? Pelo WhatsApp, que é o 996433827. A Leda de Uberaba, Minas Gerais, está dizendo aqui, vamos aproveitar o carnaval para orar e vigiar em favor de todos. Gratidão a você, Leda. Bom. Também conosco a Simone Dias de Suzano. Ela diz, boa tarde, meninas. Errado é tudo aquilo que faz mal ao próximo e a nós mesmos. Olha só, é a Simone Dias, que ela está de férias. Ontem à tarde ela participou do pronto atendimento, falou, olha, eu estou acompanhando, estou de férias, então boas férias para você. A Simone Dias de Suzano. É interessante quando ela fala assim, que o que você faz, quando você faz mal para o próximo, faz mal para você. Quando Jesus disse assim, eu sou uno com Deus, né? E ele é uno com todos nós. Então, se eu agrido a você, Guilmar, eu estou agredindo a mim porque eu sou uno com você. Sim. Eu estou ligada a você, porque sou filha do mesmo pai, Sim. tenho a mesma essência, fui criada do mesmo jeito para alcançar o mesmo objetivo, né? Vivo em relação com você para aprender, para evoluir. Então, quando eu agrido você, eu estou me agredindo. Quando eu me agrido, eu agrido aqueles que estão à minha volta. O dia que a gente assimilar isso de verdade, a gente nós mudaremos ao nosso comportamento. E com isso vamos mudar também toda a estrutura do planeta onde nós vivemos. Porque se a gente pensar em Jesus, ele não agredia ninguém, ele não julgava ninguém, ele não condenava ninguém. Ele só auxiliava. E ele é, né? Mas quando a gente fala do período em que ele esteve encarnado na Terra, né? Ele era uma pessoa íntegra, saudável, né? Porque totalmente coerente com tudo. Com tudo. Porque aquelas tentações que ele passava era demais, né? Então, agora há pouco mesmo nós estávamos realizando o evangelho que a gente faz aqui semanalmente e a mensagem do evangelho foi, dai a César o que é de César. Quando você tem esta condição de agir, tendo aí, claro, respeitando os direitos das pessoas que estão ao seu lado, sabendo quais são os seus deveres, a gente pode viver melhor, não é não? Lógico. O dar ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está errado a forma como as leis do Brasil foram feitas, foram realizadas? Está errado. Tem que ter uma mudança. Tem que mudar. Mas
Não é por isso que eu vou desrespeitar essas leis. Ainda elas estão erradas, mas elas ainda estão em vigor. Ainda estão vigentes. Então a gente tem que respeitá-las. A gente tem que respeitar. Exatamente. Que é assim que Jesus falou. Dai a César, a moeda é dele, então dá para ele. Sim. A mim, você não precisa me dar isso. Eu só quero a do céu, né? Eu só quero Deus, né? Então é interessante. Agora deixa eu mandar um abraço para o Gilvan, lá de Barra Velha, em Santa Catarina. Um abração, Um abraço, Gilvan. querido. E também para a Angelina Barros e a Cleusa. Como que fala o nome da Cleusa? Egawa, é isso? A nossa Cleusinha? Egawa. É. Beijinho, Cleusa. Beijo. É. Olha, falando sobre o bem e o mal, neste livro que você trouxe. Isso. Fala o nome do livro de novo. Ele chama Alfabetização Afetiva, Aprenda a Lidar com Suas Emoções. É de autoria de Lousanne Arnold de Luca. Bacana demais. Quando fala-se sobre o bem e o mal, quando a gente traz algumas literaturas diferentes daquelas que estamos aí acostumadas a trazer, que fazem parte da codificação, é porque elas têm toda uma relação, elas permeiam o que a doutrina espírita nos traz, né? Porque neste livro fala sobre o bem e o mal. Isso. Como então agir do modo certo? Como eu devo ser? E aqui vem, como saber que não estamos errando ao tomar determinada atitude? As coisas servem para quem as acha úteis, né? Então, de repente, está certo para mim, é útil isso? Então, não está errado, está certo para mim, não é? Para mim não é útil, não serve, está errado. Exato. Errado no sentido de não serve. Não serve. Mas eu não preciso criticar você por conta disso. Exatamente, porque aqui a gente vê essa questão da crítica, Isso. que por vezes aquilo que eu acho que não serve para mim, Está errado para o mundo. está errado para todos, e não é por aí. Estamos cada um num grau evolutivo, cada um aí aprendemos e trouxemos experiências de outras encarnações. Vamos devagar, né? Vamos, como diz o outro, desce daí. Não é só você que está certo, não, Pois né? é isso aí. Tudo na vida é questão de adequação, não é, Isilda? O livro ainda diz. Pois as coisas em si não são boas e nem más. Todas comportam, no máximo, 2 pontos de vista. Não, no mínimo. No mínimo. Exatamente. Tem 2 pontos de vista. 2 pontos de vista. Então, começa por aí. Não é só o seu certo, o seu achar que está correto. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? A gente fala assim que o dinheiro ele é responsável por corromper. Uhum. O dinheiro não corrompe ninguém, porque o dinheiro é neutro. O que corrompe? É a energia que você coloca nele. Tá. É você que se corrompe, não é o dinheiro. Exato. Então é assim, é isso. As coisas não são nem boas nem más. Qual é a energia que você coloca? Qual é a utilização das coisas? É isso que é. Então a responsabilidade é nossa. O que eu faço com determinada situação, ou em determinada situação, ou com determinada coisa. Uhum. E isso de colocar energia serve também para onde nós estamos. Estamos Sim. num ambiente festivo, estamos lá. Qual que é a sua intenção? Que energia você está colocando nisso? Então, vamos aí. A Thaís, ela trouxe para a gente aqui, Zilda, ela está nos alimentando aqui com informações sobre o tema. Erro é sinônimo de engano, de equívoco, conceito inadequado ou crença falsa. E por que as pessoas erram? Essa é a pergunta, né? Por não estarem plenamente conscientes dos objetivos maiores que dizem respeito à sua existência. Conhecimento, por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade te libertará. Exatamente. Você vai, porque muitas vezes você sabe que você está errado, mas você não quer saber. Você fala, não quero agora, isso é muita responsabilidade, né? Só que você já sabe, a responsabilidade continua com você. Com certeza. E tem aqueles que erram por ignorância, porque faz parte também da evolução. Exato. Quando você erra por ignorância, tem um peso. Tem o atenuante, né? Tem o atenuante, tem um peso. Agora, quando você erra sabendo, é outra situação. E esta pesquisa do Livro dos Espíritos que a Thaís trouxe aqui para a gente, fala, mas o que é certo? E o errado, como sabê-lo? Diante destas dúvidas tão antigas quanto universais, na questão 632 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a espiritualidade maior. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz bem quando na realidade está fazendo mal? Olha só que pergunta sensacional, hein? Pois é. E a resposta, Isilda? Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse
ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Então, Eu sou a medida, não é? Exatamente. Se você se colocar no lugar do outro, pronto. Né? O que eu quero? Eu quero que isso aí aconteça para mim? Não, então não é bom. Não está certo. Então não é bom para o outro, então está errado. Exatamente. Não é? É interessante isso. Olha o que a Val Genu, ela diz assim, não acho interessante os extremos. Evidente que não, ela fala o certo ou o errado. É certo ou errado. Ela permeia pelos cinzas, não é nem branco nem preto, é cinzas. Sim. Acredito que nas duas situações, o que deve prevalecer é o bom senso. Sim. O certo ou o errado vai depender muito de cada situação, que é mais ou menos isso, é o equilíbrio, é bom. Sim. Né? E é o equilíbrio que tem que ter em todas as questões da nossa existência. Somos diferentes, por isso pensamos e agimos de forma diferente. Usando o bom senso, se corre o risco de errar menos. Aí ela fala, acho. Se falar menos também. A avó do meu marido dizia assim, as boas palavras são aquelas que ficam por dizer. Muitas vezes. Olha, não é? Você deixa no ar, né? São as boas. Ou você não fala, porque talvez não ia ajudar. Seria equivocado naquele momento, não seria o momento certo. Então, tudo isso é interessante da gente analisar. Tem mais participação aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, peço que não divulguem o meu nome. Então, não vamos divulgar o seu nome, querido. Eu quero muito retomar os estudos no Centro Espírita, mas meu marido se opõe. Ele diz que eu devo cuidar da família. Tive várias depressões e todas as vezes sou tratada em um centro espírita e fico ótima, mas quando chega a hora de retomar os estudos, meu marido de novo se opõe. Na verdade, neste momento, ele diz que posso fazer o que eu quero, mas o que ele acha que devo cuidar, ele acha que eu devo cuidar da educação dos filhos. Sei que a escolha é minha, mas peço um comentário sobre isso. Ela fica confusa. Interessante, nosso porque... ouvinte, ou telespectador e ouvinte. É interessante porque essa situação é muito comum no centro espírita. As pessoas vão num momento em que o marido não está em casa. Mas que também é um risco de você fazer escondido. Sim. Mas converse com seu marido. Desde que você cuide bem dos seus filhos, da sua casa, que em primeiro lugar é a família, é evidente. A família é importante. Se você tem uma família, você tem a responsabilidade de cuidar dessa família. Exato. Então, se o seu estudo não interfere na sua família, não tem por que ele impedir, né? Mas converse, argumente nesse sentido, né? Se proponha a deixar tudo, quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres, né? O que você acordar com o seu marido, se proponha e faça. E aí, talvez dê certo, para você voltar a estudar. Né? Eu, por exemplo, eu fui só estudar a doutrina espírita quando os meus filhos podiam já ir à escola sozinhos. Porque antes eu não podia. Tá. Então, eu vou cuidar deles primeiro e depois eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. Então, no horário em que eles estavam na escola, era o horário que eu fazia o meu estudo da doutrina. E meu marido também não interferia na vida dele. Porque quando ele chegasse em casa, eu estava em casa. Porque tem marido que não aguenta chegar em casa e não ter esposa em casa. Né? Então, esses acordos, eu acho que são interessantes que a gente deve fazer com os familiares, com os filhos, inclusive. E tem também a possibilidade, não sei se é o caso aqui da nossa ouvinte, mas é convidar esse companheiro, né, para te acompanhar. Também. Vamos lá conhecer, veja onde lá eu estou indo. Isso. Né, passa umas horinhas com a gente. Eu conheço pessoas próximas que tinham uma dificuldade tremenda para desenvolver o estudo dentro do centro espírita, porque o marido realmente não queria. Mas não queria por quê? Porque não conhecia. Não conhecia. Então, quando você não conhece, você coloca alguns obstáculos, você critica, mas a partir do momento que ela convidou, chegou o momento que ele foi acompanhá-la, fez o curso, virou trabalhador da casa, tudo claro que, né, num tempo, tudo tem um tempo para a gente poder ver essas mudanças, mas
o seu coraçãozinho vai dizer para você. Ela disse que fica confusa, que a gente falasse um pouquinho, mas você vai saber a forma, a hora certa. Isso pede ajuda aos amigos espirituais para você ter o discernimento de, assim, perceber o momento certo, porque às vezes a vida te dá a oportunidade e se você não tiver atenta, você deixa escapar. Então, aproveite o momento que ele dê uma mínima abertura e coloque essa situação. Ela mandou uma nova mensagem dizendo que ela esqueceu de dizer que os filhos já são grandes. Um tem 16, outro tem 14 e outro tem 12. Converse com os filhos também. Às vezes os filhos nos Pede ajudam. ajuda. Muitas vezes eu peço ajuda ao meu filho para resolver algumas situações, né? Que, assim, geralmente o marido ou alguns familiares falam, não, você é radical. Meu marido fala que eu sou radical, que eu não tenho cinza, que eu só tenho branco e preto, né? Então, pede ajuda para os filhos. Eles atenuam isso, eles conseguem falar com mais facilidade as coisas. Eles não têm uma emoção tão forte, porque eles não estão sendo proibidos de nada, né? Então, peça ajuda a eles. Estão ali junto com o pai e a mãe, claro, para dar esse suporte. Isilda, como faltam 5 minutinhos para o final do programa, dá para a gente dar uma alinhavada neste certo ou errado? Nós tivemos aqui a possibilidade de trazer algumas reflexões, algumas pesquisas, e a Thaís, ela trouxe para a gente aqui, olha, segundo 2 especialistas em psicologia de moral, resolver qualquer dilema baseado em alguns princípios pode nos ajudar, de repente, a saber o que é certo e o que é o errado. Uma delas é o cuidado. Este primeiro fundamento apela para o nosso instinto de evitar a dor e não gastar, não gostar de ver os outros sofrendo também, essa questão do cuidado. Você tendo cuidado consigo próprio, evitando a dor e evitando com que o outro também sofra. Então, de repente... Eu acho que assim, uma coisa interessante aqui seja gentil. Tem uma música que fala, né, que cobriram as paredes, pintaram as paredes de cinza e que nós, os que caminham pela cidade, nós merecemos ver as letras e as palavras de gentileza. Exato. Então, nós também temos o dever de falar de uma forma gentil. Exato. Toda a gentileza abre portas. Sempre. Quando você é gentil, você abre portas. Que você seja quebra, um simples sorriso, um sorriso leve. Você quebra aquela... Um olhar. Isso. Você quebra a dureza. Exato. Né? Outra é a reciprocidade. A reciprocidade, ela se baseia na percepção que temos quando estamos recebendo um tratamento que não merecemos. Até animais apresentam esta intuição. E a partir deste sentimento que a ciência acredita que desenvolvemos os conceitos sociais da justiça, é verdade. Até do animal a gente percebe que ele tem uma intuição, não é? Quando você se dá ali para ele, você oferece carinho, ele devolve carinho para você. Reciprocidade. E, na verdade, geralmente os animais dão primeiro. A gente dão que tem primeiro, que devolver para ele. Exatamente, na grande maioria das vezes, né? Depois tem a lealdade, né, Isilda? Olha, somos bichos tribais. E criamos ligações com a comunidade. Assim, o que é benéfico para o grupo tende a ser considerado moral e uma ação contra a coletividade dá aquele aperto no coração. A gente lembra aqui as formigas e as abelhas, né? Sim. Às vezes elas atacam as nossas plantinhas, mas elas são solidárias. E quando não está bom para uma, não está bom para a coletividade. Então, vamos fazer isso, né? Vamos usar esse exemplo, né? E olha, o outro pilar é a autoridade. E este pilar também nasce na nossa coletividade, enquanto espécie, com as vantagens que estruturas hierárquicas trouxeram para as comunidades. Então, a autoridade, que nós temos que saber também até que ponto essa autoridade pode nos ajudar. Autoridade sem ser autoritário. Exatamente. Liderança, é uma liderança nata, né? Que a gente pode desenvolver. Isso, pelo conhecimento, né? Por último, a pureza. Vem a noção de que algo certo ou errado se aproxima da pureza e algo errado da sujeira ou da degradação. Pureza. Pois é. A gente pode lembrar de Jesus. Sejamos puros de coração. Exatamente. O programa terminou, Isilda. Ah, que pena. A gente fala, nossa, a gente tem pouca coisa para falar. Depois chega aqui e a gente não consegue falar tudo. Não consegue falar tudo, mas a gente espera de verdade que o que nós trouxemos hoje
para falar sobre o certo e o errado, tenha dado para você a possibilidade de refletir, né? Ou te dê essa possibilidade de refletir. Comemore a semana do Carnaval com discernimento, com cautela, com cuidado e com pureza, né? E com muita alegria, sempre. Com muita alegria. E amanhã você fica com o Dr. João Lourenço Novamente. E a gente se encontra semana que vem, né? Se Deus quiser, isso aí. Deus quiser. Ótima quinta. Ótima Até lá. semana também. Tchau. Tchau.